Oi gente, pra quem tá chegando aqui agora, meu nome é Letícia e hoje eu vou mostrar 6 formas de como fazer ferimento falso pra usar no Halloween, desde as opções 100% caseiras até as produzidas com materiais específicos pra isso. Vem comigo! Não sei vocês, mas eu sou apaixonada por produções de Halloween. Tanto na hora de bolar aquela fantasia bem dark, como na hora de fazer uma maquiagem bem assustadora. Apesar de ter medo de filmes de terror, tá, gente? Enfim, a hipocrisia. Sabe aquelas maquiagens bizarras de queimadura e corte? Eu pesquisei na internet pra ver como a galera por aí costuma produzir, fiz alguns testes aqui em casa e selecionei as que eu achei mais interessantes e que ficaram com um resultado legal pra fazer aqui com vocês. Lembrando aqui, gente, que todo o sangue que eu vou usar nas feridas ou vai ser desse artificial aqui que eu comprei da marca Slug, ou vai ser do sangue falso caseiro que eu ensinei a fazer aqui no canal, que inclusive também é comestível caso você queira aí fazer uma produção de vampiro ou de zumbi, por exemplo, e precisa colocar sangue na boca. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Vou começar aqui fazendo duas versões de machucados, feitos com materiais 100% caseiros, que eu tenho quase certeza que você já deve ter tudo aí na sua casa, ou se não tem, são bem fáceis de encontrar e super baratinhos. E vamos à lista dos materiais. Cola branca não tóxica, daquelas de escola, papel higiênico ou algodão, base ou corretivo da cor da sua pele, tinta guache nas cores vermelha e preta, pincel e uma esponjinha de maquiagem ou de lavar a louça. A base da ferida é feita com cola branca e papel higiênico ou algodão. Vou fazer as duas versões aqui para a gente poder comparar depois. E se você quiser fazer um corte, pode usar uma tesourinha para abrir esse ferimento, com muito cuidado para não se machucar. Agora eu vou fazer aqui com vocês 4 versões de ferimentos feitos com materiais que são específicos para maquiagem artística. Vou listar aqui para vocês os materiais que a gente vai precisar. Lembrando aqui que tudo que eu vou usar que é da marca Slug, eu comprei em um kit que veio tudo junto, mas eles também vendem os produtos separados e em tamanhos diferentes. Vou deixar o link de onde eu comprei esse meu kit aqui embaixo na descrição. Vamos precisar de massa para o machucado falso, látex pré-vulcanizado, base ou corretivo da cor da sua pele, queimadura artificial, sangue falso, cubeta de silicone ou algum outro recipiente para fazer as misturas, espátula, pincel e uma esponjinha de maquiagem ou de lavar a louça. Para fazer a base do machucado, vou usar essa massinha pronta da Slug.
falando sobre a massa, eu acabei de mostrar aqui pra vocês como eu usei essa pronta da Slug. Mas e agora se de repente a sua massa acabou ou você precisa fazer um ferimento maior? Vou abrir um parênteses aqui nesse momento e mostrar uma opção do it yourself que você pode fazer aí na sua casa pra salvar na hora do desespero. Numa panela, adicionei 1/4 de água e uma colher de sopa de amido de milho. Mexi bem antes de ligar o fogo para não empelotar. E para impermeabilizar as feridas, vou usar o látex pré-vulcanizado da Slug. Essa etapa é fundamental para que a ferida fixe bem na pele e não craquele. Vou fazer também duas versões sem usar o látex para poder mostrar a diferença para vocês. E agora eu usei a queimadura artificial da Slug. Ela é esse líquido preto que vai dar profundidade no machucado. E para finalizar, usei o sangue artificial da Slug. E para você que ama uma planilha organizada, reuni aqui todos os materiais que usei para fazer cada ferida e coloquei o resultado do lado. Aproveita para tirar aquele print. E agora você deve estar se perguntando qual ferida eu faço. De todas essas, a única que eu já fiz para sair de casa foi essa que eu fiz usando a massinha da Slug, sem impermeabilizar com látex. E eu lembro que depois de um tempo ela começou a rachar toda e a descolar da pele, e eu ficava lá super triste pensando o que eu tô fazendo de errado. Até eu descobri que para a massinha durar na pele, a gente precisa impermeabilizar com látex. As feridas 1 e 2 que eu fiz impermeabilizando com o látex ficaram com uma camada protetora parecendo uma borracha resistente. E ela não deforma, mesmo que você estique a pele ou encoste na ferida. A ferida número 3, que foi feita com a massa da Slug sem impermeabilizar com látex, ficou com um resultado que eu achei bem bonito, porém a massa parece que fica sempre úmida e se você encosta nela, ela se desfaz. E depois de quase 2 horas, percebi que ela começou a descolar levemente da pele. A ferida número 4, que eu fiz com a massa caseira e não impermeabilizei com o látex, depois de 1 hora mais ou menos, começou a ficar ressecada e a descolar da pele. E as feridas que eu fiz usando papel higiênico e o algodão fixam super bem na pele, exceto se você fizer um machucado em alguma região de articulação, como eu fiz aqui no pulso, que dá uma descoladinha das bordas depois. E para remover todas as feridas da pele, eu uso um demaquilante bifásico. Nas feridas que eu não impermeabilizei, primeiro tirei o excesso com água e depois passei o demaquilante.
Então, resumindo, se você quiser fazer um machucado falso para fazer uma foto ali rapidinho, qualquer uma das 6 opções vai te atender super bem. Agora, se você quiser fazer um machucado falso para ir em algum evento e quer que ele dure por bastante tempo, temos as seguintes opções. Se for uma festa que você decidiu ir em cima da hora e não deu tempo de correr atrás dos materiais, mas você quer fazer um negocinho diferente, rola fazer aquela versão do papel higiênico ou do algodão. Se for um evento planejado com antecedência, mas você não quer ter trabalho nenhum de fazer os materiais, eu acho que super vale a pena você comprar esse kit completo da Slug. Agora, se você curte um do-it-yourself, pode fazer uma das etapas que preferir, mas precisa comprar o látex, porque é ele que vai garantir que a ferida fique lá presa na pele e não craquele. Inclusive, eu só vou fazer assim a partir de agora. E aí, curtiu essa dica? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!